E por descaso, aqui vai ser uma geolive de revisão aqui sobre os aspectos naturais, né? Nós vamos falar aqui sobre biomas, massas de ar e os climas do Brasil. E logo em seguida nós vamos falar sobre a formação brasileira, certo? Um abraço! Certo, pessoal? Então vamos começar aqui pelos biomas, tá ok? Vou focar mais aqui nos vídeos, certo, pessoal? Então quem tiver mandar um abraço, sinta-se abraçado, certo? Porque o foco agora vai ser na aula, na hora que eu jogar no YouTube não ficar bem estranho, beleza? Então vamos lá, tá? Então se a gente pegar os aspectos naturais do Brasil, o Brasil, né, ele vai ser composto aí de 6 biomas, né? Vamos ver, né? Você tem o bioma amazônico, certo? O bioma amazônico, que é o mais verde, vamos dizer assim. Logo em seguida nós vamos ter o bioma da Mata Atlântica, próximo ali da região do litoral. Nós vamos ter o Cerrado, devido ao clima tropical. Nós vamos ter a Caatinga, né? Esse é um importante bioma também do Nordeste. Nós vamos ter o Pantanal, Mato Grossense. Ok, deixa eu pegar uma outra canetinha de outra cor aqui. E nós vamos ter os Pampas, ok? Então esses aqui são os 6 biomas que formam nosso espaço natural, beleza? E aí, cada um desses biomas vão ter características próprias, certo? Desde fatores que vão da sua localização, sofrendo então interferências como a questão latitudinal, como a questão das massas de ar que interferem nessa região, como também de fatores como altitude, solo, disponibilidade de água, certo? Então vamos começar aí pelo primeiro. Nosso primeiro aqui vai ser a floresta amazônica, certo? Então a floresta amazônica é uma floresta formada por uma mata latifoliada, ou seja, folhas grandes devido à grande quantidade de água que existe na região. Essas águas elas vão estar tanto em superfície, como é o caso dos rios, como no ar, devido ao excesso de umidade, certo? E também as chuvas. Lembre-se que a região norte, a região amazônica, é uma região que tem bastante água, bastante chuva, a maior média de chuvas de todo o nosso país, certo? Lembre-se também que é uma região que vem sofrendo bastante avanços da sociedade e do desmatamento de forma geral, ok? Então você vai ter também algo importante ressaltar para vocês, que a floresta amazônica ela é dividida em 3 tipos de matas, certo? Aí se vocês pegarem aí aquele desenho que eu coloquei no quadro, ou caso você não seja dessa turma, seja de outra turma, coloque assim, matas, floresta amazônica. Vocês vão ver que elas são divididas em 3 partes. A menor parte, né, vamos colocar assim, a menor parte é exatamente a mata de Igapó, certo? A mata de Igapó ela fica exatamente dentro do rio, então ela está aqui. Um exemplo é a Vitória Régia. Em seguida, um pouco mais alto, mas ainda assim próximo das cheias do rio, aqui, então quando o rio enche, transborda e vem até essa área, vamos ter a mata de Várzea. Então você vai ter aí a mata próxima dessa região. E aí, por último, a região mais alta, onde você tem as florestas longe dos rios, que é a mata de terra firme, certo? Beleza, ótimo, perfeito, ok? Então, vamos seguir aqui em diante com a Mata Atlântica, ok? A Mata Atlântica, ela vai ser formada por uma região muito próxima do litoral, certo? Durante muito tempo, ela foi uma vegetação, uma mata que teve um grande interesse econômico dos portugueses. Também foi uma mata muito afetada devido ao crescimento das cidades, porque foram avançando em direção a essas regiões, o que levou a grande desmatamento. Inclusive em sala de aula me perguntaram assim, professor, e por que não reflorestar? Se a gente parar para ver, né, pesquisa aí Mata Atlântica, região Mata Original, vocês vão ver que ela preenche uma grande parte da faixa litorânea e grande parte do interior também das regiões sul e sudeste, certo? E aí vocês perguntam assim, quer dizer, se vocês perguntam não, e se você pegar o mapa de concentração urbana do Brasil, você vai ver que é exatamente as áreas onde se tem as maiores concentrações urbanas, certo? E aí você não tem mais espaço para conseguir reflorestar, certo? Surgiu uma pergunta aqui muito interessante, que é o seguinte, os climas de cada um desses biomas.
Floresta amazônica é um clima equatorial, certo? Então anota aí, clima equatorial. Além disso, as massas de ar que vão interferir nesse bioma aqui são as massas de ar equatorial atlântica, então ela vai vir pelo Oceano Atlântico, ela vem por cima, e você também vai ter a mata equatorial, a massa equatorial continental, que ela vem da própria floresta, certo? Em alguns períodos do ano, você vai ter interferência da tropical continental e da polar atlântica, levando o fenômeno da friagem. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí a sua perguntinha. Já o bioma da Mata Atlântica, você vai ter florestas de porte médio. Enquanto que a Mata Atlântica seria uma floresta muito alta, a Mata Atlântica seria bem menor, mas ainda assim alto o suficiente. Enquanto que a média aqui da Mata Amazônica chega a uma faixa de 30, 40 metros de altitude, aqui na Mata Atlântica nós vamos ter matas de torno de 10 até 15 metros de altitude, certo? Outra coisa importante, as massas de ar que vão interferir diretamente na floresta de Mata Atlântica, certo? É a massa tropical atlântica, então ela vem diretamente do oceano, a massa tropical continental, então ela vem do interior, certo? E a massa polar atlântica, então que ela vem pelo sul. Então essas essas três massas de ar aí, elas vão interferir na formação dos biomas da Mata Atlântica, certo? E o clima, né? Claro, é muito fácil de você se ligar nisso aí, é a questão do clima tropical litoral, certo? Ou tropical atlântico, ou tropical úmido. Por quê? Porque, como a gente disse, né, ele está no litoral. Beleza? Vamos ao próximo aqui, o bioma dos pampas. Os pampas eu representei com a cor roxa, certo? Então, os pampas é o bioma que está na região sul, no sul da região sul, limite ali com a Argentina, ele também se expande para a Argentina e tudo mais. E o seu clima é um clima subtropical, massa de ar que interfere diretamente nessa região, certo? Vai ser a massa polar atlântica e a massa tropical atlântica. Então, como ela está ali na região sul, você vai ter essas duas interferências, ok? Vamos seguir ao próximo, Cerrado, um dos maiores biomas em termos de extensão, perdendo aí para a Amazônica. O Cerrado, ele está no clima tropical, tá ok? Então esse clima tropical, gente, ele vai ter um verão muito quente e também com bastante chuva, e um inverno frio e seco, ok? E você também vai ter, né, devido a essa baixa umidade, uma queda de umidade muito drástica na região, as folhas elas se tornam grossas, certo? E as cascas da árvore elas também são muito grossas também, inclusive para que elas resistam às queimadas naturais devido à grande queda de umidade desse ar. Beleza? Então, vamos aqui, certo? Então, sim, localização do Cerrado, né? A localização do Cerrado é exatamente na região centro-oeste do país, puxando um pouquinho ali para o nordeste e um pouquinho para o centro-oeste. Beleza? Bom, vamos aqui em seguida, deixa eu ver, já falamos de Cerrado, falamos dos Pampas, falamos da Floresta Amazônica, falamos também da Mata Atlântica. Um importante próximo ali, vizinho ao nosso Cerrado, é o bioma do Pantanal, certo? Conhecido muitas vezes como Pantanal Mato Grossense, porque a sua região se encontra exatamente na região do Mato Grosso do Sul, certo? Pegando ali o noroeste e oeste do Mato Grosso do Sul, uma região muito rica, bastante fértil devido à presença de grandes rios e tudo mais, e você vai ter uma floresta muito mais verde, muito mais rica do que em termos de verde em si, né, de folhagem, do que o Cerrado, certo? Lembre-se que o Cerrado ele vai sofrer bastante aí com essa questão da seca, tá ok? Bom, e agora vamos para um outro bastante importante aí, que eu gosto sempre de finalizar com ele, é a questão da caatinga. A caatinga que faz parte de muitas músicas do Nordeste brasileiro, ok? E esse Nordeste brasileiro, ele enfeitou bastante o imaginário brasileiro, certo? Pelas músicas que retratam o sertão, a vida do sertanejo,
como também os lamentos do sertanejo, e que também afetou várias obras literárias e tudo mais. Lembre-se, a caatinga ela tem bastantes espinhos, né? Ela vai ter bastante espinho, em vez de folhas. As folhas elas vão surgir exatamente no período de chuvas, exatamente. E aí nesse período de chuvas a sua folhagem vai, né, sair. Ela vai ficar exposta exatamente para ajudar na captação de água. Uma característica importante que a caatinga tem junto com o cerrado é que as duas têm raízes profundas. Então essas raízes profundas vão ajudar na obtenção de água nos períodos mais secos de suas regiões. Ao contrário do cerrado, que vai ter um período chuvoso certo todo ano, a caatinga ela não tem uma chuva regular, certo? Então você vai ter períodos em que ela pode chover ali no início do inverno, por exemplo, como vai ter um período em que não chove. Então você pode passar, por exemplo, 9 até mais de anos sem chover, certo? E aí eu pego essa parte da seca para falar sobre a questão da população brasileira, para a gente iniciar aqui a população brasileira. Por quê, né? A gente vai fazer esse elo aqui. Porque parte da população brasileira e a grande mudança da população brasileira vem exatamente no período de migração, quando a população começa a fugir dessa seca e ir para os grandes centros urbanos. E justamente a desculpa do tipo, eu preciso fugir da seca que está me castigando e procurar uma nova vida. Tá ok? Bom, e agora nós vamos começar o nosso capítulo 5. Ok? Já gastamos aqui uns 10 minutinhos, né? Já deve ter gasto uns 10 minutinhos. Qualquer dúvida, deixa aqui, a gente vai responder, né, no final. Quem estiver acompanhando a live, aproveite as caixinhas de diálogos, de perguntas e manda as perguntinhas. E caso você esteja vendo aí pelo YouTube, deixe sua perguntinha aí nos comentários ou suas críticas e elogios. Beleza? Vamos começar a falar agora sobre a população brasileira. Quem somos? Certo? A população brasileira é uma população bastante mista, ela vai ser formada por uma grande diversidade, certo? E uma diversidade étnica, certo? Então, essa diversidade étnica se deve exatamente a vários períodos migratórios que vieram para o Brasil. Se vocês lembram do que eu falei agora há pouco sobre deixa eu lembrar aqui, chega me deu um branco, né? Se você lembra aí sobre o que eu falei da Mata Atlântica, Mata Atlântica. Se você lembra do que eu falei sobre a Mata Atlântica, a Mata Atlântica ela teve uma importância econômica muito forte para os portugueses. A ideia dos portugueses de chegarem e colonizarem o Brasil se deve muito ao processo da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tinha como, né, principal economia, né, de principal interesse econômico para os portugueses, a questão da Mata Atlântica. Né? Dentro da Mata Atlântica você tinha uma espécie vegetal rica que deu o nome do Brasil, o pau-brasil. Então, durante muito tempo, os portugueses começaram a explorar e utilizaram os índios. Então, nesse momento, você teve a primeira miscigenação. Logo em seguida, quando eles começaram a formar as primeiras cidades, você que estiver assistindo agora, tome seu copinho de água. Então, ao formar as primeiras cidades, eles começam a trazer uma nova mão de obra para uma nova economia, que vai ser a cana-de-açúcar. Então, com isso, começa o processo de expansão das cidades. Passados-se vários e vários anos, e com várias e várias economias mudadas, surge um segundo momento de miscigenação do Brasil, que é devido às economias do café e da indústria. No auge do café, né, no início e também no auge do café, você vai ter uma grande vinda de imigrantes para o Brasil, em que esses imigrantes eles vão ter a ideia de, eu preciso trabalhar com café, sendo que muitos deles recebem terras na região sul. Então essa segunda miscigenação vai ser formada por europeus, asiáticos e também árabes. Então esses três grupos aí de vários países, certo? Eles começam a se juntar ao povo brasileiro que ocupava essa região e formarem vários grupos étnicos. Ok? Estão perguntando aqui, do capítulo 4 vai cair só os biomas que os caras. O capítulo 4 todo, certo? Ok? É porque eu já falei aqui no início, então. Bom, qualquer coisa, acessa lá o YouTube e você vê direitinho, beleza? Bom, então vamos lá. Dos povos europeus, nós podemos destacar a questão dos italianos, alemães, poloneses, alguns russos. A questão do povo árabe, né? Nós temos várias regiões, certo? Então, não é somente um tipo de povo, certo? Isso.
até a página 76. Depois, em seguida, nós vamos ter também a questão dos asiáticos. E dos asiáticos eu destaco aqui para vocês os japoneses. Prova disso. Se vocês pesquisarem sobre cidades e colônias e bairros formados por imigrantes no Brasil, na região sul você vai ter muitos imigrantes europeus, italianos e alemães. Se você pesquisar, por exemplo, sobre o bairro da Liberdade, você vai ver os asiáticos se concentrando nessa região. Beleza? Então, durante toda essa mudança, a população brasileira foi evoluindo. Tá ok? E durante esse período de evolução do povo brasileiro, você vai ter um aumento das cidades. Certo? Prova disso é de que a concentração brasileira, ela está, vamos ser redundantes, ela vai estar bastante concentrada na região do litoral, certo? Do litoral, Mata Atlântica, lembrem aí o que eu falei agora há pouco sobre Mata Atlântica, e logo em seguida também na região sul e sudeste. Então vou representar o sudeste com a laranja. Então essas três áreas aqui, o litoral do Nordeste, o Sul e o Sudeste, são as áreas onde concentram o maior número de pessoas de todo o país. Tá ok? Em seguida, certo? Você vai ter, além dessa concentração, um novo processo de mudança. Né? Como eu falei agora há pouco com relação à grande seca da Caatinga, né, do sertão nordestino, parte dos nordestinos que fugiam dessas secas resolveram ir para o sul e sudeste, tentar uma nova vida. Isso fez com que a região sul e sudeste elas inchassem ainda mais em números de pessoas. Beleza? E aí, nós temos a seguinte característica do Brasil. O Brasil é um país populoso, porque ele é um país com mais de 200 milhões de habitantes atualmente, mas ele é pouco povoado, porque, como eu falei agora há pouco, grande parte da concentração se dá exatamente no litoral e na região sul e sudeste. Beleza? Deixa eu pegar um outro tópico aqui. Sobre o crescimento populacional brasileiro. Certo, gente? Se a gente pegar sobre o crescimento populacional brasileiro, a parte do... Deu um branco, calma, voltei. Foi um pequeno lag aqui. Então, a parte da população brasileira, ela vivia no campo, até mais ou menos ali 1960. A partir de 1960 nós vamos ter um marco. A população ela começa a migrar para as cidades, mudando a característica do Brasil. Certo? Então até 1960, a pirâmide etária brasileira, ela tinha um formato exato de pirâmide, ela parecia uma pirâmide. Por quê? Você tinha muitas crianças, tipo, as crianças tudo brincando lá, os pimpolhos brincando, mas à medida que a idade ia passando, parte dessas crianças, elas iam morrendo. Então, se eu colocar aqui uma média de família, cada família tem uma média de 7 filhos, quer dizer, 7 filhos e um cachorro. Certo? Então, tinha 7 filhos, com o passar do tempo, esses filhos iam morrendo. As pessoas iam morrendo. Por quê? Nós não tínhamos um grande número de saneamento, nós não tínhamos acesso fácil à saúde ou a redes hospitalares. Então, com o passar do tempo, o número de adultos que chegavam, né, o número de crianças que chegavam até a fase adulta, eram diminutos. Veja que eu tinha 7, agora eu só tenho 3 filhotinhos. Certo? E aí, quando eu chego na fase adulta, desses aqui só vamos ter apenas um. E hoje em dia nós temos o seguinte, as famílias brasileiras, elas possuem uma média aí de 2 filhos por casais, vamos colocar 3 para ilustrar melhor. Desses 3, pelo menos 2 vão chegar à fase adulta, certo? Pelo menos 2 vão chegar à fase adulta. Esses 2 vão chegar à fase idosa, certo? E na fase idosa, grande parte deles vão passar dos 80 e uma pequena parcela fica abaixo dos 80 anos, certo? E aí o que vai acontecer é que essa parcela, né, vai representar o quê? Vai representar um aumento da expectativa de vida. Exatamente. Então, como a expectativa de vida aumentou, certo? Então você vai aumentar o número de idosos e de adultos. Por outro lado, como eu disse, antes tinham-se 7 crianças por família, por casais, né? E aí você passa a ter tipo 2 ou 3 filhos por casais. E aí, por que caiu, gente? Como eu falei agora há pouco, grande parte da família, certo, brasileira, ela se concentrava exatamente nas áreas do interior, nas áreas rurais. E aí, quando elas vão para a cidade, eles começam a ver, caramba, viver na cidade é muito caro, viver na cidade custa muito, não tenho condições de sustentar mais 7 filhos, né? Além disso,
quando começa-se a ver que acesso à vacina, hospitais e tudo mais, garante que essas filhas fiquem vivas, eles começam a pensar da seguinte forma: poxa, eu não vou ter mais 7 filhos como teve seu João ali, eu vou ter só 2 ou 3, beleza? Então o resultado disso aí, a população ela começa a diminuir. Então a pirâmide etária, antes que tinha um formato de pirâmide, ela começa a mudar. A sua base vai diminuindo, mas o seu topo, o seu meio e o seu topo vai mudando. Então ela fica com um formato mais próximo de um jarro, beleza? Então esse formato de jarro, ele indica o quê? Ele vai indicar um aumento da expectativa de vida, ele vai indicar uma melhoria na qualidade de vida e também uma queda da taxa de natalidade. E falando sobre a queda da taxa de natalidade, é importante ressaltar o papel da mulher nisso aí. Porque a mulher, a partir dos anos 60, ela começa a entrar no mercado de trabalho e com isso ela começa a assumir um papel diferente. Ao invés de ser uma dona do lar, ela passa a ser uma pessoa importante para o sustento do lar. E com isso, ela não vai ter mais tanto tempo para cuidar dos seus filhos, certo? Aí você vem me dizer assim, é tipo como no Japão? Tipo isso, sendo que o Japão é um caso muito mais grave do que aconteceu no Brasil, né? O Japão é um caso, vamos dizer assim, extremo do que vem a ser o Brasil, certo? O Brasil está caminhando ali para algo próximo dos Estados Unidos. E futuramente, daqui a 20, 30 anos, para você que está vendo esse vídeo aqui, que deve ter seus entre 12 até seus 18 anos, você futuramente vai pensar muito na hora de ter um filho. E quando você tiver, você não vai pensar muito em ter 2, certo? Então, galera, é isso. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente ler as perguntas e vamos à primeira pergunta do dia. Vai cair todo o capítulo 5? Para você que está vendo esse vídeo, o capítulo 5 é exatamente sobre a população brasileira. Então, sim, vai cair até a parte de migrações. Então, essa parte mais importante para você que está fazendo a minha prova. Caso você não esteja fazendo a minha prova, caiu aqui por interesse sobre o assunto, isto também é a questão de população economicamente ativa e como essa população está distribuída no Brasil. Outra pergunta é, aumentar a mortalidade. Vamos lá, o que aumenta a mortalidade é exatamente a falta de cuidado com a saúde básica, certo? Vou enquadrar aqui um pouquinho melhor. É a falta de cuidado com a saúde básica. Então, se a população não tem um cuidado com a saúde básica, você vai ter uma grande mortalidade infantil. E quando eu digo mortalidade infantil, eu não estou falando só daquela criancinha, do bebezinho, que eu vou representar como esse cachorrinho com uma fralda. Certo? Não. Eu estou falando também do número de crianças que vai morrendo à medida que elas vão se tornando adolescentes. Certo? Porque perceba, de 0 até os 2 anos de idade, você vai ter uma crise na questão do, como eu posso dizer, na questão de natalidade diretamente falando. Mas a partir dos 2 anos de idade até os seus 14 anos, você tem doenças que podem cometer esses adolescentes e levar a não gerar um grande número de adultos. E isso o Brasil ele veio melhorando a partir dos anos de 1960. Tá ok? Vamos ver aqui. O que seria miscigenação? Miscigenação, gente, seria a mistura de etnias, que aqui no caso, depois que eu falei dos biomas, eu representei pelas cores. Então, quando você tem várias etnias ou grupos étnicos que vêm de vários países e eles conseguem se misturar, você vai ter uma miscigenação, certo? E os fatores climáticos? Exatamente. Os fatores climáticos, eu vou representar aqui por esses pequenos lápis, certo? E vamos pegar o seguinte. O primeiro fator que influencia diretamente no clima, você vai ter aí a questão da latitude, ou seja, a posição daquela região em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, que vai ser esse lápis grafite aqui, certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, você vai ter uma região mais quente, que seria a zona tropical. Quanto mais próximo, por exemplo, dessa linha da tampa aqui, do final do código de barra, você vai ter aí, por exemplo, as zonas intertropicais até essas linhas e a partir das linhas as zonas temperadas, que são as médias latitudes. Enquanto que o topo dessa caneta e a parte de baixo dessa caneta aqui representariam os polos. Então a latitude é um fator importante. Segundo, disponibilidade de água. Quanto mais água se tem na região, maior a presença de umidade naquela região, o que pode influenciar na formação de chuvas. Certo? Além disso, pode contribuir bastante com o verde da vegetação, o que diminui o aspecto de calor daquela área. Certo? Outro fator bastante importante é a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Isso é bastante importante. Então, se você está na região bastante quente, procure uma serra aí para se refrescar, principalmente agora no meio do ano. Outro fator,
Maritimidade. Quanto mais próximo do mar, maior vai ser a troca de calor entre o mar e o continente, a relação do dia e noite. Então você vai ter uma baixa mudança de temperatura nessas áreas. Então o dia e a noite eles vão permanecer quase com a mesma temperatura. Quase. Enquanto que no continente, continentalidade, nós vamos ter o inverso. Com a distância do mar, você vai ter uma queda da umidade e a queda dessa umidade faz com que você tenha uma maior amplitude térmica. Então, ou você vai ter dias muito quentes e noites muito frias, como acontecem nos desertos, ou, como acontece bastante aqui no Brasil, você pode ter um verão bastante quente e um inverno bastante frio, certo? Como é o caso do cerrado. Isso é importante vocês saberem. Cobertura vegetal também é importante porque ajuda na reflexão dos raios solares, tá ok? Então é isso, gente. Vamos aguardar aqui mais algumas perguntas. Fiquem à vontade de mandarem suas perguntas aqui com relação a esses assuntos de aspectos naturais do Brasil e a questão da população brasileira e a formação. Mais uma pergunta surgindo aqui do nosso telespectador. Vamos lá. O que seria continentalidade? Reforçando aqui para vocês, continentalidade seria a distância daquela região em relação ao mar. Distância essa que faz com que a umidade não chegue com grande impacto na região. Então você vai ter uma queda na umidade e, consequentemente, uma maior troca de calor. Os dias vão ser mais quentes e as noites tendem a ser mais frias. Tá ok? Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se surgiu mais uma pergunta. Com relação à atividade. Gente, olha só, com relação às atividades, que é sempre importante vocês fazerem, é importante que vocês busquem atividades. Eu indico sites como, por exemplo, Brasil Escola ou Educação, tem um site da Globo Educação também. Se vocês colocarem, por exemplo, biomas brasileiros, fatores climáticos brasileiros, exercícios ou atividades, vocês vão encontrar ótimas atividades, certo? E atividades essas que já contêm as próprias respostas, com um teor já de vestibular. Como são sites educacionais, ele tem um teor também puxado ali para o ensino fundamental 2, né? Então você aí que é do 6º, 7º ano, você pode fazer tranquilamente, ele vai explicar lá no finalzinho tudo isso aí, tá ok? Vamos ver se surgiu mais alguma pergunta. Surgiram 2 perguntas. Qual a diferença entre população absoluta e relativa? Ótima pergunta. População absoluta seria o número total de pessoas, certo? Então, por exemplo, eu digo que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, esses 200 milhões de habitantes, eles são o número absoluto do Brasil. Agora, quando eu falo o relativo, é como eles estão distribuídos. Então, por exemplo, estão distribuídos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o sul e o sudeste do Brasil eles estão extremamente concentrados com essa caneta, enquanto que o centro-oeste e o nordeste estão como essas canetas, estão bem espaçados, estão bem distribuídos, ok? Próxima perguntinha do nosso telespectador aqui é... Miscigenação já foi respondido. As características dos climas. Gente, é importante saber as características dos climas, sim, mas é tão importante você saber relacionar com o bioma. Vamos fazer um pequeno apanhado aqui para a gente fazer o encerramento, certo? A Caatinga, ele tem um clima seco, certo? Mas não tão seco, não tão árido. Então ele é semi-árido, então ele vai ter presença de chuvas, mesmo que não regulares. O Cerrado é um clima tropical, ele vai ter uma chuva durante o verão e o seu inverno vai ser frio e seco. Já o clima equatorial, presente lá no bioma da Amazônia, ele vai ter uma chuva durante todo o seu ano. São as chuvas muito bem distribuídas, chove-se praticamente todos os dias, certo? Já nas regiões dos Pampas e de Mata Atlântica, certo? Pegando ali a região sul e sudeste, você vai ter um clima subtropical, onde você vai ter um inverno mais frio do que grande parte das regiões e com fortes chuvas de verão, certo? Você vai ter um verão bastante chuvoso, presença de chuvas também em parte do inverno, tá ok? E você vai ter na parte da Mata Atlântica ali já do nordeste e parte do sudeste, você vai ter um clima tropical úmido ou tropical atlântico, onde você vai ter um período com chuvas, a presença de chuvas no verão, mas o período mais chuvoso seria o inverno, tá ok? Então é isso, galera. Vamos ver se há mais alguma dúvida aqui, que seria...
Fatores climáticos já foram explicados. Massas de ar. Sim, bom, importante, massas de ar. No Brasil nós temos 5 massas de ar que são bastante pertinentes ao Brasil, certo? Vou representar com 5 cores aqui para a gente tentar assimilar essas características. A massa tropical atlântica, ela vai ser úmida, mas também vai ser bastante quente, certo? Então você tem aí uma massa que ela vem de uma zona equatorial, tá ok? E nessa zona equatorial ela vem, como ela vem pelo mar, por isso que o nome é atlântica, então ela vai vir com bastante umidade. Já a massa equatorial atlântica, ela vem ali exatamente da linha do Equador para baixo, então ela chega até a região norte do país, levando também uma grande quantidade de chuvas para a região. Então essas duas massas, elas são massas quentes e úmidas. Nós vamos ter também uma massa equatorial continental. Apesar de surgir no continente, que tende a ser mais seco, a equatorial continental ela surge no meio da floresta amazônica, bem no meio. E assim como o meu cabelo está muito úmido, certo? A grande presença de rios lá na floresta amazônica faz com que surja muita umidade, certo? Então você vai ter aí que a massa equatorial continental ela vai ser bastante úmida exatamente devido à grande quantidade de águas que existem lá na floresta amazônica, certo? Então nós já falamos da MTA, massa tropical atlântica, da MEA, massa equatorial atlântica, falamos da MEC, massa equatorial continental. Agora nós vamos falar da MTC, massa tropical continental. Essa massa ela é quente e seca. Falando em seca, toma um gole d'água. A massa tropical continental, gente, ela vai ser responsável, né, por fazer uma troca de calor em grande parte da região, formando chuvas também, chuvas de convecção. Então lembre-se, massa tropical continental ela surge lá no centro-oeste do país, no centro do país, centro-oeste do país, e exatamente na região onde não se tem uma grande presença de rios como se tem na região norte, fazendo com que seja uma massa quente, por isso que é tropical, e seca, continental, certo? E por último, a massa polar atlântica, como o nome diz, ela surge dos polos, ela vai correndo, percorrendo os polos, até chegar em grande parte do sudeste e do centro-oeste, certo? Ela ganha bastante força no inverno, fazendo com que caia bastante as temperaturas lá do centro-oeste, e também é responsável por formar bastante chuvas em todo o litoral aqui do Brasil, certo? Inclusive no Nordeste, apesar dela chegar um pouco mais quente. Tá ok? Então, a última massa de ar, MPA, massa polar atlântica. Galera, é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Vou colocar esse vídeo lá no YouTube, para você que não segue, é Gel Daniel junto, certo? Gel Daniel Medeiros, ok? Gel Daniel, espaço Medeiros. Segue lá, dá uma curtida lá também, deixa seu comentário, sua crítica e tudo mais. Deixa algumas ideias. A gente aproveita esse período de recesso para colocar algumas ideias em práticas. Beleza? Valeu, pessoal. Beijos e estudem. Falou! Valeu, pessoal. Agradeço aí a participação de todos vocês, certo? Vou deixar o espaço aberto lá no YouTube. O pessoal estava perguntando sobre material. Vou deixar material lá na Deb para vocês, tá ok? Qualquer coisa eu deixo um link para o pessoal baixar também via YouTube, ok? Então é isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Essas dúvidas eu deixo para responder lá, tá ok, pessoal? Tá ficando tarde agora, eu tenho que resolver as últimas pendências aqui. Então é isso, fiquem com Deus, valeu e beijos. Valeu!